O MegaCast convida hoje, estou eu aqui como host, Larissa Arayun, porque o tema é sobre tecnologia, mas não só isso. A reforma tributária está em andamento e a gente vai receber aqui a Paradigma e o Lefosse para nos apoiar em tudo o que a gente precisa saber nesses próximos anos que estão em desenvolvimento, as alterações de impostos e o que impacta para você, comercializadora e gestora de energia. Tem muita coisa no seu sistema aí junto, não só com a abertura de mercado, né, com o varejo de energia, mas tem muita coisa em andamento. Então segue aqui e acompanha a gente no episódio de hoje. Os convidados de hoje são 3 convidados. Tem aqui o William Machado, gerente de produtos da Paradigma. Tudo bem, William? Tudo bem. Bem-vindo aqui. Obrigado, é um prazer estar aqui, né? Sou o William, gerente de produto na Paradigma, né? Então, uma empresa aí de tecnologia que já está aí há 2 décadas no setor de energia, né? E para falar aqui de um assunto, né, de reforma tributária, né? Então, a gente está aí sobre reforma tributária, abertura do mercado livre de energia, né? E o gerente de produto é aquele que planeja, né, com relação às suas mudanças. Então, um bom momento que eu decidi virar gerente de produto, né? Então, estou perdendo um pouquinho de cabelo aí, mas o assunto é bom. E para ajudar a gente, quase como se a gente precisasse de ajuda aos universitários. Pedir uma ajuda aqui ao Lefosse. Então, participando 2 sócios do Lefosse com foco em tributário. Bem-vindo, João Paulo Cavinato. Bem-vindo, Breno Sarpi. E que bom ter vocês aqui para a gente poder organizar um pouco essa linha do tempo da reforma tributária. Super legal, pessoal. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço o convite da Megawatt, da Paradigma, para a gente poder fazer esse podcast aqui juntos. Meu nome é Breno Sarp, eu sou sócio de tributário lá no Lefosse Advogados e eu acompanho muito de perto todo o setor de energia já faz bastante tempo. Sou sócio responsável também pela nossa equipe lá de energia de tributário, junto com alguns outros sócios que trabalham comigo especializados no setor. Sorte que normalmente as pessoas falam de uma boa preparação. Essa não é uma frase minha, essa é de um explorador norueguês, Robert Amundsen, que foi o primeiro cara que chegou no Polo Sul. Meu nome é João Paulo Cavinato, eu sou responsável pela área de tributação sobre consumo no escritório e acompanho muito de perto a reforma tributária e acho que o nosso propósito aqui é a gente ajudar os nossos clientes e quem está ouvindo a gente a ter um pouco mais de sorte nessa jornada aqui pela reforma tributária, trazendo os nossos insights, as nossas experiências, aonde a gente está e para onde a gente vai rumar, eventualmente para que a gente consiga navegar por essa reforma tributária com um pouco menos de dor. Obrigado. Bom ter vocês aqui, porque a gente vai falar sobre reforma tributária você estava me contando antes de entrar aqui 6 anos. Pois é. Reforma tributária, a gente acha, o tempo passa assim, mas reforma tributária a gente começou a pincelar a reforma tributária do jeito que está hoje há mais ou menos 6 anos. Na verdade, era até uma piadinha de faculdade que a gente tinha, vai ter uma reforma tributária, e aí acabava, jogavam tudo fora. Então, há 6 anos ela começou a tomar um pouco mais de corpo. Há 2, a gente começou a ter o que, pelo menos os parâmetros de lei e de norma que tem hoje. Então, começou com a emenda constitucional 132, aí no começo do ano a gente já teve um pouco mais de estrutura com uma lei complementar, a 214, que foi editada agora no começo do ano, e agora a gente está nesse momento de concluir essa regulamentação e começar a efetivamente ter algum tipo de implementação, começando em 2026 e olhando para um horizonte muito perto. E eu vou contrapor aqui, William, como que estão os clientes da Paradigma, porque a reforma tributária, ela atinge o setor de energia como um todo, a palavra não é atinge, ela transforma, né, o setor as análises dos impostos, tem muito, estadual é muito forte no imposto de energia. Como que está a preparação desses clientes? Maravilha, está muito forte, né? Então, a gente já está aí em 2025, 2026 está batendo na porta, né? Então, a gente olhou para dentro de casa, né, com relação a o que realmente vai estar sendo impactado, o que vai estar mudando com a reforma tributária, e aí veio até a oportunidade e surgiu esse projeto em conjunto aí com a Lefosse, né, de verificar realmente e pedir essa consultoria, né, de o que realmente, né, vai estar mudando com a reforma tributária, né? Hoje, a gente acaba trabalhando com geradoras, comercializadoras, com abertura do mercado livre de energia, com comercialização varejista, né? Onde a gente tem, desde o processo de um faturamento que tem a emissão da nota fiscal, que tem o ICMS embutido,
até realmente dentro de relatórios de economia, verificar clientes migrando para o mercado livre de energia, que tem ali para simular a fatura distribuidora PIS, COFINS e ICMS, né? Então, a gente vê desde processos que estão se adaptando referente aos RPs das próprias comercializadoras de energia, né, que tem que olhar para esse processo de reforma tributária, como também dentro do nosso próprio sistema de falar tudo a mesma língua dentro de todo esse processo das alterações que estão acontecendo, né? Só para contextualizar, o RP é o sistema, não é de energy, é RP de Enterprise, né? Enterprise. Então, o RP é o sistema responsável ali pelo processo de emissão de nota fiscal ali das comercializadoras. Então, um SAP, um Oracle da vida, né? Então, que acaba praticamente ali conversando com a Cefaz para emitir a nota fiscal que chega depois na conta ali do cliente. E vocês são especialistas também, né? Fornecem o ETRM, que aí sim é o Energy. Exatamente. Então, o nosso sistema acaba sendo responsável, né? O ETRM, Energy Trading Risk Manager. Né? Então, responsável ali pelo processo de gestão de portfólio dos contratos de energia. Então, praticamente, a gente fala a língua do mercado de energia, entendendo ali os seus contratos, as quantidades, as suas informações, traduz tudo isso depois para chegar no ERP. Né? Então, para chegar realmente naquela nota fiscal do cliente, traduzir, né, com essas informações, normalmente a gente tem que falar um pouquinho de tributário. Né? Então, falar qual que é a informação do material, as suas informações, para chegar realmente qual que é o ICMS final, quanto que realmente vai ser a conta final do cliente. Então, querendo ou não, a gente acaba conversando um pouquinho, né, em questões tributárias para que chegue realmente no resultado final, que é a conta final ali que o cliente vai estar tendo. O Depara, né? O Depara. O Depara é esse banco de dados gigante que tem que fazer o cálculo certo. Os clientes estão aí faturando, muitos clientes também, né? Os seus clientes estão faturando muitos consumidores livres, né? Sim. Com a abertura do mercado livre de energia, né, que a gente está tendo, né? Ano que vem a gente já está aí com a iminência de uma abertura para baixa tensão. Né? Hoje a gente já tem comercializadoras aí com 2.000 unidades consumidoras, né? Outras estão chegando nisso. Para ter uma noção aí, dentro das top 10 maiores comercializadoras varejistas, aí a Paradigma está em 5 delas. Né? Então, praticamente, a gente trabalha com muitas opções também de cenários diferentes. Né? Então, se você é uma comercializadora que tá, né, com certeza já montou sua equipe, né, para fazer essa transição, a gente vai dar um pouco mais desse contexto da reforma tributária, acho que aqui nesse caso específico para o TRM, e aí eu queria voltar um pouco nessa parte que não é minha especialidade, o tributário, e quando a gente chega no famoso, fala EVA? EVA? É IVA, né? É IVA, isso, né? Imposto sobre o Valor Agregado. Vai ficar em inglês mesmo esse tipo? Não, na verdade, né? A terminologia que se adota normalmente para falar sobre os impostos com essas características é de IVA, porque é realmente imposto sobre o valor agregado, é o valor agregado a cada cadeia de comercialização, né? Então ele tem uma incidência ali muito característica que cada vez que você pratica uma operação, ele incidiria. Por isso que é um valor agregado sobre aquela etapa da cadeia. Só que aqui no Brasil ele foi agora, com base na reforma, né, adotou uma outra terminologia para representar um imposto com características de IVA, que são os impostos que vão substituir os atuais, né? Que é o IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços, e a CBS, que é Contribuição sobre Bens e Serviços. PIS, COFINS. A CBS em substituição ao PIS, COFINS, né? Que são contribuições sociais, que são devidas ao governo federal. O IBS em substituição, basicamente, ao ICMS e ao ISS, que são impostos que são devidos ao Estado e ao município, né? Um sobre comercialização de mercadorias, inclusive energia, que eu acho que é o nosso foco, e o outro sobre serviços que são prestados, que também pegam bastante das comercializadoras, que estão muito acostumadas a prestar serviços de gestão e assim por diante, né? Então, eu acho que são, de fato, mudanças muito significativas para o setor. E até escutando vocês falarem, pessoal, é muito interessante, porque acho que o setor de energia talvez seja um dos setores mais complexos. E a gente consegue ver players de todos os níveis, né? Como vocês estavam comentando, desde geradores até a etapa que a gente leva isso daqui para consumo. Tem bastante gente que é impactado pela reforma dentro desse escopo bastante amplo, né? Os geradores são fortemente impactados, eles têm um regime de tributação muito específico, né? As transmissoras também têm algumas mudanças muito interessantes dentro do contexto da reforma, que mudam a forma como ela vê o direito tributário, como elas veem o direito tributário hoje, distribuidoras por conta do papel importantíssimo que elas têm no setor, fazendo quase que um meio de campo entre tudo que acontece antes até o consumo, muitas vezes com as DEVEX, que a gente conversou bastante, né, Will? E daí também agora as comercializadoras, que eu acho que tem ali também um papel central e movimentam grande parte do mercado de energia. Então é uma coisa super importante para a gente olhar, e eu acho que é um papel central, e eu acho que o papel da Paradigma, o papel da Magawatt também em fazer essa promoção dessa conversa é muito interessante.
É quase um papel educativo aqui com a presença de vocês. E no que tange o desenvolvimento, assim, o que vocês mais se apoiaram nesse aprendizado com o Lefonse? Maravilha. Primeiro a gente veio enxergar, né, realmente o que vai estar mudando, né? Então, na hora que a gente foi enxergar realmente o que estava mudando, né, a gente tem aí reforma tributária já para ano que vem, né? Mas algo que é muito comum falando do mercado de energia, né, e falando de comercialização varejista, é fazer um processo que é chamado de análise de viabilidade de migração, né, de consumidores, né? Então, verificar se esse consumidor que está lá no mercado cativo, debaixo da distribuidora, se ele migrando para o mercado livre de energia, se ele vai ter ali uma economia. Então, a gente é um processo comum. Com o que ele precisa estar fazendo, né? O que a comercializadora varejista acaba fazendo? Pede a fatura dele de energia, né, da distribuidora, e acaba fazendo uma simulação da fatura dele de energia para os próximos 5 anos, 10 anos, né? Dentro do mercado livre de energia, acaba trabalhando com prazos longuíssimos, né? Longos. Então, quando a gente olha para esse cenário, né, de 5, 10 anos, está dentro de todo o processo ali de reforma tributária. Hoje, dentro da fatura, né, da distribuidora, a gente já tem ali PIS, COFINS e ICMS, tudo embutido ali dentro. E aí a gente acaba olhando, hoje a gente dentro do sistema tem parametrizado ali boa parte das distribuidoras e permissionários do Brasil, né? Se alguma é imposto por dentro ou imposto por fora, né? Se o ICMS é referente àquilo que ele usou ou em cima daquilo que ele contratou, né? Então a gente já tem todo esse motor de cálculo ali preparado. Então já hoje, dentro das próprias comercializadoras varejistas, já está sendo impactado. Porque hoje você está fazendo um estudo ali para os próximos 10 anos, onde você está prevendo uma economia para o cliente de 20%, que com a reforma tributária pode ser que não seja realmente esses 20%. Foi quando que realmente a gente olhou para todo esse processo das contas, diferença de cada estado, né? Então tem estados que têm subvenção, então estados que precisa ser declarado o DVEC, né? Então o ICMS vai vir ali da distribuidora e não referente àquilo que a comercializadora pagou, né? Então, dentro desses estudos, a gente acabou olhando, já é uma primeira funcionalidade ali que acaba sendo impactada, né? Algo comum dentro do mercado. Então, e são coisas que estavam em aberto, né? Então, a gente acabou olhando para isso e falou, como que isso vai acontecer, né? Como que se vai se dar, né, o ICMS, PIS, COFINS, cobertura do mercado e mais fazendo esses estudos, olhando para IBS e CBS. IBS e CBS também vai ser imposto por dentro, né, que a gente já sabe agora, né, que vai ter algumas alterações com relação a isso. Então, é aí que a gente buscou realmente a Lefonse para traduzir um pouco desse mercado, né, de tributário, né, porque a gente acaba sendo uma empresa de tecnologia, no final. Né? Querendo ou não, a gente acaba tendo um pouco de expertise dentro do mercado de energia, né? A minha formação vem da engenharia elétrica, mas a gente acaba conhecendo o tributário do mercado complexo que ele é hoje, mas algo conhecido. Né? Então, agora quando a gente vê algo aí com a reforma tributária, então, traduzir realmente tudo isso, né? Você falou DVEC, veio na minha cabeça meu tempo pregresso de gestora de energia. É sempre uma questão discutir a DVEC nas comercializadoras. Sim. Então, o que realmente ali é a DVEC, né? Até para comentar, né? DVEC é uma declaração que o consumidor precisa fazer para a Cefaz, né, do seu estado, para que realmente ele consiga estar tendo a distribuidora saber o quanto que ele pagou dentro do mercado livre de energia. Praticamente é isso a DVEC, que depois vai ser cobrado ali o ICMS, né? Então, deixa de, dentro da nota fiscal da comercializadora, ter a cobrança de ICMS e acaba vindo dentro da fatura da distribuidora. E isso, querendo ou não, é algo que precisa ser estipulado ali, até para a gente saber, realmente, dentro do faturamento, vai ter ICMS ou não? Dentro dos estudos, a gente vai estar considerando ICMS vindo da distribuidora? Então, são cláusulas ali que são importantes para a gente estar sabendo e tudo isso ser mapeado. E até com a reforma tributária, se ela vai se manter. Né? Então, algo que muitas dúvidas que a gente teve, né, com a reforma tributária é como que vai isso se dar com a reforma. Questão de DVEC vai se manter, né? Os impostos por dentro ainda com PIS, COFINS e ICMS ainda vão se manter. Subvenção, né, que é algo comum aí, né? Então, o que seria a subvenção, né? Entreguei lá para o meu cliente energia incentivada 50%, né? Tem 50% de desconto na TUJ, né, referente ao uso do fio lá na fatura da distribuidora. Isso entende-se que é referente ao uso da TUJ, né? Mas alguns estados entendem que é somente em cima da TUJ e não em cima dos tributos. Então ainda é cobrada ainda uma subvenção dentro disso, uma diferença dentro da fatura do distribuidor. E tudo isso muda de estado para estado. Esses incentivos até fiscais e tudo mais vão se manter realmente com a reforma tributária?
Foi essas e outras perguntas que daí a gente acabou falando, opa, eu acho que a gente vai ter que dar um passo para trás, procurar ali, né, uma ajuda, então que a gente chegou ali com o Breno, né, para conversar, opa, como que vai se dar aí tudo isso, né, o que vai estar acontecendo com a reforma tributária? E eu acho que nesse sentido talvez valha a pena, até para poder explicar um pouco dessas mudanças, contar um pouquinho dos tributos, né, João? Pois é. O que acontece? Qual é a grande discussão? Óbvio que toda a solução que a gente busca aqui é algum tipo de economia. Como quando a gente tem, você pode falar a sopa de letrinha que você quiser, mas no final do dia, o que você quer? É no momento de algum insumo que seja importante para a sua operação, e aqui a gente está falando de energia elétrica, uma solução que você tenha, de um lado, alguma economia de custo, de outro, algum tipo de operacionalização, algum tipo de simplificação, e terceiro, acho que o mais importante é segurança. Para a gente, principalmente nesses contratos, que são contratos de mais longo prazo do que um contrato normal, você tem alguma razoabilidade que aquilo que você está se planejando hoje, ele vai ter perenidade, ele vai se manter ao longo do tempo. Pois é. Então, o que acontece? Hoje em dia, Brasil, ele tem o sistema desse que a gente fala do IVA, ou acho que esse em inglês você estava normalmente perguntando, era VAT. Exatamente. Eu fiquei no eu falei bobagem aquela hora. Value Added Tax. Que é Value Added exatamente. Tax, Yes. mas no final do dia é o imposto sobre a operação, que a gente chama aqui, o que a gente chamava antes dessa reforma, em tributação indireta. Por que ela é difícil? Ela é difícil porque quando a gente foi determinar o que é tributo? É uma fonte de arrecadação. Você tem uma fonte de arrecadação para um determinado órgão vinculado a alguma responsabilidade. Então você tem PIS e a COFINS, que ela vai ter que financiar a Seguridade Social, contribuições sociais de uma forma geral. O que você vai ter depois? O ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é a principal fonte de arrecadação dos estados. Que você vai ter também ISS, que é Imposto sobre Serviço, que é uma das fontes de arrecadação do município. É que é engraçado isso, porque o ICMS indiretamente acaba sendo uma boa fonte de arrecadação dos municípios também, porque ele tem direito a 1/4 do imposto que ele é arrecadado. Pois é, o que acontece? Quando ele fala em comercialização, qual é a dificuldade, qual é a dor do setor? Primeiro, é difícil. É difícil você entender como que essa incidência tributária vai acontecer, porque como você tem o ICMS como principal tributo, você pode ter 27 regras distintas. Quando você amplia isso eventualmente para ISS, você começa a ter mais 5.000 e poucas regras, eventualmente, no número de municípios. E aí você acaba tendo, além de tudo isso, a gente sabe que o setor de energia ele é super criativo, as operações híbridas em determinadas situações. Então, no final do dia, você tem dúvida sobre o que você vai pagar, como você vai pagar, e dependendo de onde você tem estado que tem tributação distinta, você tem estado que tem obrigação tributária, obrigação acessória distinta. Então, o papel aqui da reforma, que tem muita gente que critica, eu tenho o meu viés de confirmação, eu sou fã da reforma. É a reforma, eu vi uma expressão outro dia que eu gosto, que a reforma não é a ideal, é a reforma possível, mas é a reforma que passou de ano. Eu acho que, passou de ano melhor que com nota mínima. Pois bem, então a gente vai estar olhando para tudo isso e a gente vê. Antes a gente tinha todo esse emaranhado de tributos diferentes, de obrigações acessórias, com diferentes competitividade. Minas Gerais, você tem um tipo de tributação. Rio de Janeiro, você tem outro. Você tem estado que vai fazer incidir tributação em cada operação. Tem estado que você vai ter diferimento. Tem estado que você vai, eventualmente, exigir obrigações acessórias, outros não. Agora, qual é a ideia? A ideia é uma uniformização de regras de tributação, de regras de creditamento. Então, como eu falei, por que ICMS é super importante? ICMS é super importante porque ele é um tributo que normalmente, numa conta de energia elétrica, ele vai ser o que vai ter a maior incidência. E é o que vai mudar de um imposto para outro. Mas tem cliente, por exemplo, que ICMS é totalmente creditável. Então, quando você olha para uma conta de energia elétrica, acho que tão importante quanto você saber qual é o valor dela, é você entender o que está dentro dela. O que representa só um efeito caixa, ou seja, só um desembolso de dinheiro para você, e o que representa um custo efetivo. Então, como que a gente consegue, agora mudando de todo esse histórico que vem desde, pelo menos para um histórico recente, de 88 até aqui, até hoje, a gente tem uma mudança total de racional em relação à precificação. Então, hoje em dia, você normalmente,
você tinha como que funcionava a precificação dentro do Brasil, dentro dos contratos. Ou você tem um contrato que você fala, meu contrato é este, meu preço é esse, e os tributos estão incluídos. Então, se você tiver uma potencial diferença em relação a esse tipo de tributação, você pode ter uma cláusula dentro desse contrato que ele vai resultar numa alteração automática ou não, manutenção mesmo assim. Depois, você vai ter um outro tipo de contrato que é, eu vou te cobrar X e qualquer carga tributária adicional que for incidir em relação a isso. Para esses dois tipos de contrato, e a gente vê os dois no setor direta ou indiretamente, a gente tem um tipo de potencial discussão, que é o quê? Normalmente, quando você tem esse contrato com o imposto por dentro, e aí você vai ter PIS, COFINS, ICMS, primeiro a gente vai saber se é caixa ou é custo, e, eventualmente, qual é a incidência que está sendo considerada lá dentro. Isso vai conviver num determinado momento com IBS, CBS, e depois vai ter só IBS, CBS, mas a gente vai ter até de pelo menos de 27 e depois até 32 em sua plenitude a convivência dos dois sistemas. Só que, tanto com incidência, forma de precificação e forma de creditamento diferente. Então, você vai precisar de uma ferramenta tecnológica para conseguir facilitar todo esse emaranhado de faturamento, emissão de obrigação acessória e inteligência, e alguém para te dizer e para apertar a tecla SAP do que aquele tributo efetivamente representa dentro do teu negócio. Porque as regras estão mudando com os contratos em andamento. E aí, tanto para os clientes estarem mais... estão em processo desses ajustes, e como a Paradigma vai interpretar também o ETRM. Exatamente. Tem algo, né, dentro do universo até dos próprios sistemas que é GLT, né, Garantia Legal Tecnológica, né? Então a gente, pelo menos aqui do lado da Paradigma, garante o nosso lado que ele vai estar respeitando todo o processo até de reforma tributária e todas essas mudanças regulatórias, né? Tem ainda comercializadoras que acabam buscando, né, tem desenvolvimentos internos, pelo menos aí eles têm que olhar realmente isso internamente, até para adequar os seus sistemas e tudo mais, né? Mas algo que a gente vem conversando com os nossos clientes é o quê? Olhar internamente com relação àquilo que vai ser impactado realmente, né? O ETRM acaba sendo impactado, mas a gente busca, né, trazer a responsabilidade aqui para o nosso lado e verificar realmente, aqui vão ser os pontos realmente de alteração e trazendo ali para o mercado. Né? Então, que a gente acabou buscando tudo isso, né? Dentro do RP, às vezes acabam sendo outras responsabilidades e tudo mais, mas a gente traduzindo, né, as informações que são necessárias para chegar lá com sucesso, né? Porque ele estava falando sobre o tipo de preço de contrato, o preço firmado, né, e as alterações. A cláusula de precificação. Então, qual é o que a gente tem sido procurado por clientes e o que a gente já está começando a conversar. Esses contratos, tem muitos contratos que são tipos de longo prazo. Sim. E nos contratos de longo prazo, que você tem a cláusula de precificação com o imposto incluído, normalmente a cláusula padrão é ou ela não fala nada, ou ela pega uma cláusula geral que fala, olha, se você tiver alguma lei vigente, eu só aceito o ajuste com a mudança de lei. Acontece que a lei já está aqui. Então, hoje, os contratos que estão sendo firmados esse ano já estão sendo firmados sobre esse arcabouço normativo de uma lei já existente. Você tem um outro tipo de problema. Você tem um tipo de problema também que, normalmente, você pode ter um impacto de carga tributária. Então, você vai falar o seguinte, olha, a gente vai ter um impacto quando a gente tem a precificação por fora, então você tem a precificação mais tributação. Teoricamente, como que a gente lê hoje? Hoje você tem uma alíquota de 18. Aí a gente teve recentemente os estados aumentando as alíquotas tributárias gerais, as que a gente chama de alíquota modal. Então você teve Piauí, que foi o máximo, chegou a 24%. Então, na cabeça de um contrato é fácil. Hoje você tem 18, 19, 20, você passa para 24. Só que quando você chega em reforma tributária, você tem um impacto diferente. Por quê? Porque lembra no começo da sua questão, quando você perguntou, agora a gente vai ter um IVA? Quando a gente fala no Brasil que a gente tem um IVA, a gente tem um IVA mais ou menos. Porque a gente tem por que a gente fala que é um IVA mais ou menos? Porque o que dá garantia para esse tipo de tributação é o creditamento amplo que a gente fala. O que é isso? Que todas as operações antecedentes que você compra com tributação se dá um direito a crédito. Você tem uma base ampla de tributação.
Então, toda a operação que você faz, ele também dá direito a débito. Você tem uma obrigação de um débito. E você vai tributar e você vai onerar o que você agregou de valor. Literalmente o delta. Pois é. Valor agregado. É bonito, O né? valor agregado em si. Se eu fosse fazer um quadro branco aqui, é bonito. Não Pensar é? no delta. É o delta. Então, a reforma tributária visa... Um dos principais objetivos é chegaremos no mais próximo do delta específico. Você tem algumas peculiaridades, que algumas delas são super particulares do setor e são importantes, que a gente vai ter algumas dificuldades. E aí, obviamente, eu não quero entrar em exemplos muito anedóticos aqui, muito casuísticos, é o quê? Quando você tem uma operação entre empresas que a gente chama de operações intercompany. Putz, a gente tem algumas questões específicas aqui, algumas regras que a gente vai ter que atentar. A gente também tem, hoje em dia, que também é razoável, é comum em algumas estruturas, contratos de compartilhamento de custo. Aqui a gente também vai ter algumas peculiaridades que a gente vai ter que olhar. Mas, tirando esses exemplos anedóticos, o que a gente vai olhar para hoje? A gente vai olhar para um sistema de creditamento mais amplo. E por que esse é o tipo de problema que a gente já está antecipando e que a gente já teve alguns clientes procurando a gente? Lembra quando a gente falou que tem aqueles contratos de preço mais alteração tributária? Que antes a gente falava que o raciocínio era só alíquota. Agora não. Porque quando você tem esse aperfeiçoamento do IVA, você elimina um negócio chamado resíduo tributário. Então, como que você calcula imposto? Normalmente, conta do lápis para você ver se vale a pena, não vale a pena. Traduzindo para um não tributarista, a gente chama de alíquota específica ou alíquota efetiva, que é o quê? Você calcula quanto que você efetivamente tem de gasto de imposto dividido pelo teu faturamento, por exemplo. Como que você calcula essa alíquota específica? Você tem dois componentes. Você tem quanto você pagou, mais quanto você deixou de se creditar, que é o resíduo tributário. Então, a gente já começou a ver discussões que agora você fala, olha, um aumento, por exemplo, estima-se, depois a gente pode até falar, que a partir de 27, PiscoFins, quando virar CBS, você vai ter uma alteração da alíquota. Só que essa alteração da alíquota, que se você tiver num regime cumulativo, hoje é de 3,65, e não cumulativo, você está em 9,25, fora alguns setores específicos, você vai ter, teoricamente, uma alíquota modal que a gente está utilizando de 8,8%. Só que esses 8,8%, além de ser diferente dos 9,25 ou dos 3,65%, ele tem um componente de resíduo tributário muito menor do que você teria num ambiente anterior. Então agora, só para somar, para resumir tudo isso, olhando a carga tributária no novo regime é diferente da carga tributária do antigo regime. Então a gente vê potenciais problemas e discussões nos dois cenários. Fora que tem um terceiro também, que a gente até estava comentando no começo, né? Relacionado à diferença hoje de creditamento de uma operação com outra. Eu só vou agregar um ponto, assim, acho que você estava falando no começo sobre uniformização. A reforma tributária busca isso. Mas até chegar nisso, tem essa transição, ela vai gerando todas essas dúvidas, né, dos cenários. Eu tenho uma sócia que ela fala que a gente está fazendo uma reforma e a gente está se mudando no meio da reforma. Então, no final do dia, você conviver, não dá para a gente consertar esse sistema, pegar, desligar e ligar um outro. Você precisa de um período de transição. E essa convivência ainda nesses dois sistemas, até a gente chegar nessa uniformização, ela vai ainda passar por um período difícil de transição. Mas uma das coisas mais legais que eu estou vendo é uma postura muito colaborativa da Receita Federal. Então, ela está entendendo, até porque, imagina, a gente precisa juntar dentro de um país que você tem obrigação federal, municipal, estadual, sendo que municipal a gente tem uns 5 mil e poucos municípios, você tem 27 unidades federativas, e a gente precisa ter um tradutor de tudo isso. E a Receita Federal está fazendo isso. Ele chama ROC. Então, o que a Receita e o Comitê Gestor, que está sendo criado, eles estão começando já a oferecer para os contribuintes, na verdade já foi, mas ainda sem a integração necessária, mas eles estão oferecendo para o contribuinte uma plataforma amigável de tudo isso, com várias ferramentas distintas. Então, a primeira ferramenta que tem, e vai conversar muito com a Paradigma, é esse tipo de plataforma que a gente tem para traduzir uma nota fiscal hoje de CMS, ou um conhecimento de transporte, ou eventualmente demais notas específicas de energia, de telecomunicação, etc. e tal, para esse novo sistema, para que ele consiga já capturar
os dados específicos relacionados à reforma tributária. Aonde a gente ainda tem um calcanhar de Aquiles, isso é super importante. Tem hoje obrigações que não são capturadas nem pela nota fiscal, hoje de CMS, nem ou de uma conta de energia elétrica, que já é uma obrigação acessória específica, nem por uma nota fiscal do serviço. Para esse tipo, a Receita Federal ela vai criar um novo documento, que ele é um documento que chama documento DFE, Documento Fiscal Eletrônico. O grande problema é que, a partir de 26, isso é importante para quem está já ouvindo a gente, se você tem algum tipo de operação que hoje você não emite nota fiscal, se você não conseguir emitir a partir de 26, alguma coisa do tipo, teoricamente, pela lei, você já tem que começar a pagar a alíquota teste de IBS. Então, só que não existe a metodologia ou a regulamentação para você conseguir pagar. Então, a gente está meio num limbo entre um documento que é necessário ser emitido, mas que ainda não existe, e uma obrigação de pagamento de imposto que já vai começar a partir de janeiro, mas que ainda também ela não está regulamentada. Para a gente só fechar para falar, o momento que a gente está hoje de regulamentação, teoricamente, até o final do ano, era para ter sido primeiro em setembro, depois eu vou postergar em outubro, agora eu já estou vindo em novembro, vai sair essa regulamentação da reforma tributária. Quando eu falo em regulamentação, o que é a regulamentação em si? Então, só também sendo um pouco mais técnico aqui, pedindo licença, você teve, obviamente, a emenda constitucional, depois você teve a lei complementar, que na verdade a gente só tem duas leis complementares, a 214, que é que tem o enquadramento macro, aí você tem a 108, que é uma segunda, que está falando sobre o comitê... Como? PL, projeto de lei. Isso. Desculpa. Não, é sempre bom, porque às vezes também a gente vai meio rápido e aí a pessoa nem pegou o PL, né? Pois o projeto de lei. Da 108, que está trazendo alterações específicas na 214, mas ela está regulamentando outras questões que são super importantes, talvez não agora para entender a viabilidade, mas é comitê gestor, o regramento específico aqui do contencioso tributário que vai gerar, que é um dos grandes objetivos também de diminuir na reforma tributária. E depois de tudo isso, isso a gente fala, regulação, a gente vai usar uma segunda palavra, que vai ser a regulamentação, que é um ato do Poder Executivo, que não sei, ninguém sabe o que vai ser, mas é um ato conjunto, pode ser uma instituição normativa, pode ser alguma coisa que a Receita Federal vai fazer conjuntamente com esse comitê gestor para começar a traçar essas miudezas. Por exemplo, o que vai ser esse documento fiscal eletrônico, como eventualmente a gente vai fazer o período de adaptação e migração dessas obrigações acessórias estaduais para o que tem hoje. Ele vai começar já a trazer aspectos mais pragmáticos para o negócio. Então, não vai ter jeito, gente. Daqui até o final do ano é alerta ligado, 220 e eventualmente segurar essa festa de Réveillon, porque principalmente para a turma de implementação, acho que a gente vai dar bastante trabalho vai ter bastante trabalho para todo mundo. Eu imagino que os diretores jurídicos das gestoras e comercializadoras, vendo você fazer essa explicação, deve estar olhando para os colegas e falando, então, gente, tô falando que é um processo em transição, tá acontecendo, e aí eu imagino esse depara ainda... Se tem coisas que não estão definidas, imagina você colocar isso no sistema, nas regras de negócio. Exatamente. Tanto que é um dos questionamentos, né? Então, por que eu vou começar um desenvolvimento se ainda tem coisas indefinidas, né? Mas tem bastante coisa já definida, né, com relação a isso, né? E nisso que a gente se apoia e faz o nosso planejamento até para os próximos anos. Como bem comentou, já ano que vem, não vai ter recolhimento, né, já do IBS, do CBS, referente a essas informações da nota fiscal, mas elas precisam estar saindo. Pois é. Se não sair... Não, talvez... E perfeito, eu acho que talvez valha até colocar um pouquinho de datas, assim, para o pessoal sair com algum cronograma na cabeça, né? A gente já tem agora, em 2026, e isso já está em lei, então quer dizer, vai acontecer, né? A gente já tem em 2026 aquilo que a gente convencionou chamar de período de teste. Então, em 2026, como o João estava comentando, o CBS e o IBS já seriam devidos, numa alíquota teste de 1% dos dois somados. Só que ele não precisa ser pago caso você cumpra determinadas obrigações acessórias, que eu acho que é um pouquinho do ponto do William também, e um pouco do esforço que a Paradigma está fazendo aqui para já parametrizar os sistemas para que isso possa acontecer, né? Esse cumprimento de obrigação acessória. O cumprimento principal nesse aspecto tem alguns outros, como por exemplo fazer o cadastro dentro de um cadastro de contribuinte único, mas o cumprimento principal que precisa ser observado é fazer o destaque do IBS-CBS no documento fiscal. E também conecta com o que o João estava falando. Para quem emite nota fiscal,
fiscal é relativamente mais simples, porque é uma adaptação do sistema atual. Vai ter campos novos, e daí vão ter campos novos, e daí você consegue simplesmente informar lá o CBS. Só que para quem não emite documento algum, o que acontece? E é isso aqui que a gente também está aguardando, que foi um pouco do ponto do João em relação ao novo documento fiscal eletrônico, né? Um exemplo clássico, por exemplo, é uma locação. Então, numa locação, ela já fica sujeita a IBS e CBS, só que hoje não se emite nota fiscal porque não é sujeita a ICMS nem a ISS. Então, como é que você faz para fazer o cumprimento da obrigação acessória para que você não tenha que recolher a partir do ano que vem? Então, existem essas dúvidas, né, em situações muito específicas. Mas isso já são os desafios de agora, são os desafios do período de teste 2026 com essas alíquotas teste, né? A partir de 2027, você já tem a extinção completa do PIS/COFINS, que é um fenômeno super interessante, sim, porque é uma legislação e todo um arcabouço normativo que vai simplesmente deixar de existir. PIS/COFINS, da forma como a gente conhece hoje, não vai mais existir, e a gente vai pagar em substituição ao PIS/COFINS do CBS. Então, 2026 a gente tem o teste, 2027, que já está logo aqui, a gente já tem, de fato, uma troca tributária muito relevante de sistema. E o CBS, apesar de ele ser, na verdade, continuando um pouquinho, o IBS ele vai tomar um pouco mais de tempo. Mas como o CBS e o IBS têm a mesma base, basicamente o que a gente está fazendo é antecipando a reforma toda para 2027. Porque ainda que você só vá começar a pagar IBS de fato a partir de 2029, com base no regime que eu vou explicar aqui, você já está pagando com base no mesmo sistema do CBS desde 2027. Então você não tem tanto tempo assim quando a gente pensar em IBS, que é o mais relevante para mim, que sou uma comercializadora, por exemplo, ou que é um pouco mais complexo, só vai entrar em vigor em 2029, numa alíquota de 10% da alíquota que vai ser definida, né? Então você pega e reduz em 90% o IBS, começa pagando em 2029, vou explicar um pouquinho mais. Mas só que não é só em 2029. De fato, quando você já estiver pagando CBS em 2027, é exatamente a mesma estrutura que você vai ter que adotar para o IBS. Mas seguindo na transição, então a gente tem em 2026 o período de teste, em 2027 a substituição do PIS/COFINS pela CBS, imediatamente, o PIS/COFINS deixa de existir. Isso vai permanecer dessa forma em 2027 e em 2028, basicamente com essa mudança principal. E a partir de 2029, o ICMS e o ISS começam também a ser substituídos. E daí a mecânica é a seguinte: você reduz em 90% o valor da alíquota de IBS, então você paga 10% de IBS, e você reduz em 10% a alíquota de ICMS ou ISS, seja ela qual for. Então eles vão fazendo uma troca de base, como se eles estivessem migrando da base do ICMS e do ISS para a base do IBS. Mas é claro que as alíquotas não são equivalentes, né? Então o ISS, por exemplo, para quem é um prestador de serviço, ele paga no máximo 5%. Então uma redução de 10% é de meio ponto percentual. O IBS, por exemplo, ele pode ser de 20%. Um aumento de 10% é um aumento de 2 pontos percentuais. Então você tem mudanças em termos de alíquota, mas só que a pretensão é você fazer essa migração de base de dois tributos completamente diferentes. Então em 2029 essa mudança começa e você começa a migrar para o regime do IBS também. Ela vai permanecer até 2032, em 10% adicionais ao ano. Então 10% de IBS em 2029, 20% de IBS em 2030, 30% de IBS em 2031, 40% de IBS em 2032. E reduzindo os outros tributos que estão sendo substituídos da forma equivalente. E daí, em 2033, você encerra tudo. E a partir de 2033, o ICMS e o ISS são simplesmente extintos, da mesma forma como foi o PIS/COFINS, e o IBS entra integralmente em vigor. Então, é um cronograma que vai de 2026 até 2032, com várias particularidades aqui no meio, mas eu acho que um ponto que o pessoal da Paradigma tem falado bastante, o João alerta bastante também, 2026, apesar de ser um período de teste, já é um período de nova vigência de uma nova norma tributária. Então, ele não é um período para a gente ficar passivamente aguardando para ver o que vai acontecer, né? A gente já tem que começar a trabalhar para em 2026 cumprir com obrigações acessórias e estar pronto para 2027 conseguir, inclusive, pagar a CBS quando chegar o momento. Eu fiquei imaginando que, normalmente, se a gente vende um produto e os impostos estão em transição, você vai reajustar o valor desse produto e as negociações vão acontecer. Essa é uma super discussão que a gente tem. Eu queria só, antes disso, só antes de pegar esse ponto, eu vou voltar nele, mas voltar para um aspecto importante de 26, que a gente tem algumas coisas já acontecendo. O primeiro é anunciar a nota, então, e a segunda, para ver se eles estão preparados ou não. Então, o que a gente está fazendo para os nossos clientes, e inclusive alguns clientes já estão fazendo, inclusive com a gente, é entender como os seus principais fornecedores estão já lidando com as questões relacionadas à reforma tributária. Então, eles já estão chamando e avocando com uma notificação simples para entender em que momento eles estão.
Porque a partir do ano que vem, se você não tiver com cumprimento dessas obrigações, você pode ter um problema sistêmico, tanto de quem está pagando quanto de quem está contratando. A cadeia. A cadeia começa a ser afetada. E outra coisa interessante, o que acontece com a reforma tributária? Que depois a gente falar de alíquota. Teoricamente, para você conseguir manter desse sistema que vai eliminar todos esses resíduos tributários, acabar com todos esses tributos e virar IBS, CBS, a uma alíquota modal vai perto de 30%, que hoje na legislação dos modelos econométricos que a gente utiliza, a gente trabalha com 26,5%, que é a alíquota que existe hoje. Se eu fosse apostar, eu apostaria bastante. A odd, agora que está para ser 26,5%, ela é muito, ela é muito alta, porque não vai ser 26,5%. É muito provável que ela vai ser maior. A gente não sabe exatamente quanto ela vai ser. Acho que essa é a pergunta que eu mais respondi de reforma tributária. Qual é a alíquota que a gente tem que fazer? A resposta é não sei. Por que eu não sei? Porque ela vai ser uma conta de chegada baseada em quanto os entes arrecadantes vão deixar de arrecadar. Então, você começa a ter uma migração, você deixa de arrecadar e você faz. Quanto que eu preciso para chegar nesse valor e você cria essa alíquota modal. Isso não é só a alíquota nominal específica. A alíquota nominal é quanto entra num caixa do governo. Porque a conta, ela se mantém. Você precisa continuar no meio, você tem os gastos governamentais, você tem todas as despesas, os investimentos, e você tem essa fonte de arrecadação. E o que acontece a partir de no meados de 26 que é interessante? Você começa a trazer outros tipos de contribuinte que antes não eram contribuintes de IBS, CBS. Então você tinha gente que não pagava nada. Um caso clássico que a gente está falando agora, por exemplo, são vários contribuintes de locação de imóvel. Então você tem a pessoa que tinha só uma meia dúzia de imóveis, ou dois, ou fazia aposentadoria com tijolo, dependendo do valor do imóvel, 200 mil, dependendo da quantidade, acima de 3, ela vai começar a ser contribuinte do imposto. Ou ela vai começar a ser contribuinte de outro imposto que ela não trazia lá. E aí o que acontece? Hoje você tem um número X de contribuinte, você vai ter um número 10x, 5x de contribuinte. Então você traz muito mais gente para pagar essa conta. Como você vê isso? Através do CNPJ, hoje em dia. Só que o CNPJ hoje, ele é numérico, ou seja, ele é só de números. E hoje em dia, isso é uma coisa interessante, você tem dentro dos primeiros, são 14 dígitos, então dentro dos primeiros 8 dígitos você tem o potencial número de contribuintes. Hoje, os contribuintes que você tem numa conta, eu até fiz essa simulação, você tem a possibilidade de ter 100 milhões de contribuintes. Então, 100 milhões de contribuintes de CNPJs específicos, depois você tem os barramentos das demais contas, 14 você tem os 4 subsequentes, que são para saber as filiais desses contribuintes, e depois você tem os 2 números verificadores. E agora quando você tem alfanumérico, você muda de potencialmente 100 milhões para 1,3 bilhões de contribuintes. E aí você começa a ver aquela brincadeirinha. Putz, mas é muita coisa. A diferença de bilhão e você vê muitas vezes. Esse 1,3 bilhões de contribuintes referente... Não, de potenciais contribuintes. De números cadastráveis para contribuintes. Então, nos 2 impostos. Nos 2 impostos. Tá. Então hoje, para ser um pouco mais claro, hoje, CNPJ. Você vai ter o número de CNPJ que existe hoje. Uhum. Com numéricos, você teria uma limitação de 100 milhões. Entende-se que isso será insuficiente para todos os contribuintes que vão ser trazidos para o sistema num país de 210 milhões como o Brasil. Então, você transforma isso em alfanumérico e você transforma a possibilidade de 100 milhões em 1,3 bilhões de potenciais novos casos aqui dentro. Isso melhora ou piora para a energia? Porque é interessante, só para fazer um contraponto daquela minha pergunta anterior, o aluguel, que entrou aqui como um exemplo de exceção, né, na verdade de transformação, ele é um contrato de anos, né? E o pessoal de energia, né, também a comercializadora faz contratos de energia de anos. Então, diferente da minha outra pergunta sobre um produto que eu vá vender ou não, como que vai ser esse reajuste, ou como que vai se dar essa transição. Mas um contrato em vigência também passa por uma transformação, que também está começando a estar escrito em contrato se vai ou não. O que vai acontecer com a cláusula de precificação? Isso vai ter que estar em contrato.
E vai ser sujeito às discussões. A gente já está antecipando discussões. Determinados setores falam, vamos manter essa determinada precificação. E aí vai ser toda a discussão jurídica relacionada a isso. Porque no final do dia, vou voltar para o comecinho da nossa conversa. Tudo é preço. Tudo é custo efetivo. Então, teoricamente, se talvez, por exemplo, o que a gente fala? Advogado, a gente hoje é sujeito a um sistema de tributação que, basicamente, a gente paga PIS e COFINS e o ISS. Teoricamente, com o CBS, os prestadores de serviços vão pagar uma alíquota de imposto muito maior. Só que, para grande parte dos nossos clientes, pessoas jurídicas, no meio de cadeia, depois a gente eventualmente pode falar sobre o princípio da neutralidade e do creditamento que a gente vai ter aqui. Hoje em dia, meu cliente não consegue tomar crédito do imposto. Então, tudo que ele tem dentro do meu preço é custo. De uma empresa de consultoria, muitas vezes também. Software a gente ainda consegue, se ele for importante para alguma coisa, colocar um efeito caixa, ou seja, ele ter possibilidade de creditamento. Mas, a partir de determinado momento, então, provavelmente, quando vem a tributação para a gente, para os nossos clientes, meu preço tende a aumentar, mas meu custo tende a diminuir, porque uma parte de hoje que ele joga fora, o resíduo tributário que eu te falei, hoje em dia ele pode se creditar. E para a pessoa física? Aí a gente tem um grande tipo de problema, que é o que a gente fala da elasticidade de preço, um conceito que na verdade nem é jurídico, né? É econômico do negócio. Quanto que você aguenta pagar dentro de um aluguel? Então, quando a gente estava discutindo reforma tributária e esse tipo de coisa, você teve muita discussão em relação a, por exemplo, plano de saúde, ensino, porque são especificamente atividades que conta de luz, teoricamente, você não tem jeito, você tem que contratar luz. Tanto que quando eles foram decidir no começo do Trade Advocacy Energia, a gente teria uma alíquota reduzida, meio beneficiada, o entendimento do legislador foi que não. A alíquota de energia era a alíquota nominal, a alíquota modal. Mas escola, talvez uma pessoa não consiga pagar com esse aumento efetivo que a gente vem a ter, e ela tira e passa para uma escola com um custo que seja cabível dentro do orçamento dela, ou até migre para o ensino público. Então, para estes setores específicos, criou-se um regime especial. O ramo imobiliário também é um deles. Então, ele conta com um regramento específico. Existem até algumas questões associadas a contratos de arrendamento dentro do setor que têm implicações ou podem ter implicações tributárias distintas, mas todavia isso é super relevante quando a gente está falando na ponta final do consumo, que é você, que eventualmente a gente não vai fazer nada com esse crédito, com esse custo que a gente no final do dia aumentou mesmo, a gente vai jogar fora, ou alguém que vai estar no meio da cadeia, que aí vai ser um efeito caixa com uma percepção um pouco diferente, óbvio. Cash is king, né? Então, todo mundo sempre fica controlando o caixa, mas custo é mais importante ainda. Mas aqui tem alguns pontos bons para tratar aqui, de alguma maneira, o João estava comentando, que passam mesmo pelo setor, né? Então, uma atividade com a atividade de comercialização de energia, como a gente estava comentando, né? Dentro de um contexto de não cumulatividade, que eu acho que é um pouco dessa mecânica que o João estava explicando, todo mundo que agora vai passar a ser contribuinte de CBS e IBS, quando adquire energia, vai poder tomar crédito do IBS-CBS, de forma até um pouco mais simples do que aquilo que por exemplo, o creditamento atual com base no ICMS, que é bastante complexo, né? Então, eu acho que essas são as mudanças que, de alguma maneira, também atraem um pouco do setor e que, em conexão com o que o João estava falando, fazem com que a gente olhe para o setor com uma visão de tentar entender efetivamente o que isso traz de efeito para fins de custo, dentro do contexto de determinadas circunstâncias. Então, um exemplo, né? O João comentou, energia não tem um regime fiscal específico. Então, a energia vai pagar o mesmo IBS-CBS que todas as outras operações como alíquota padrão, né? Dentro de um contexto de uma cadeia de produção, todo mundo que adquirir energia vai poder tomar crédito de IBS-CBS. Seja alguém que seja industrial, que hoje já toma crédito da perspectiva de CMS, mas também, por exemplo, prestadores de serviço, que hoje não tomam crédito de CMS que incide na energia, mas vão poder passar a tomar de CBS e IBS que passar a inserir na energia. Um grande prestador de serviço que agora está na moda, aparece em todo lugar, data center. Pois é, eu ia puxar a sardinha pra gente agora também. Então, hoje, por exemplo, quem faz uma atividade de data center não toma crédito de CMS, porque não é contribuinte de CMS. Quando passar o novo regime, vai poder tomar crédito de CBS e IBS.
Então tem algumas mudanças da perspectiva de quem é ali o player, que para fins de uma comercializadora vão ser bastante relevantes, né? E daí só para conectar um outro ponto, que eu acho que é um ponto que o João também estava comentando, dentro deste contexto, outros regimes, que são regimes importantes para o setor, que passam também um pouquinho por aquilo que a gente estava falando sobre operações estruturadas, como operações de autoprodução, Nossa, eu tava operações de pensando geração na locação distribuída. da autoprodução. Exatamente, porque a alocação da autoprodução, ela tem por característica permitir com que você tenha um argumento sólido para que você não pague ICMS, porque no final das contas é uma geração de energia em seu próprio benefício, que você mesmo passa a fazer no nome, né? É autoprodução. Depois que a gente passar por um sistema que a gente passou aqui na nossa conversa, dizendo que, bom, locação vai passar a ser tributado por CBS-BS, ok. Energia vai passar a ser creditável, da perspectiva de um prestador de serviço que eventualmente tenha ido para uma locação, ok. Então, qual que é aqui o tomador de... né, qual que é o meu driver para tomada de decisão? Eu vou, de alguma maneira, privilegiar uma locação, sabendo que ela vai passar a ser tributada, que hoje a gente privilegia por outras razões, ou então será que eu posso adquirir energia e o efeito para mim da perspectiva tributária pode ser o mesmo? Então todos esses pontos têm que entrar na conta ali, o João comentou na ponta do lápis, para você poder fazer o efeito disso, né? E para comercializadores isso é bastante relevante. Tem diversos outros detalhes interessantes com comercializador que a gente poderia passar, acho que, o dia inteiro aqui discutindo. Mas eu acho que esses são alguns pontos que de alguma forma ressaltam essas pequenas diferenças da reforma, né? Usando como ponto de partida, né, o desenvolvimento da paradigma, o ajuste, na verdade, do ETRM para as comercializadoras, eu estou aqui, na verdade, com a aula de vocês, refletindo sobre os ajustes da sociedade que a gente vai ter no horizonte aí dos próximos 4 anos. Tem muita coisa para acontecer e eu queria passar, a gente está indo para o final dessa conversa, eu queria trazer... E aí? E aí, William? Acho que aumenta ainda mais a importância do ETRM, porque vocês vivem de fazer isso todos os dias, né? Então, para a empresa, no caso, essas comercializadoras, gestoras de energia, não estarem sozinhas na hora de faturar, né? Só comentando um pouquinho das alterações que eles falaram, né? Mudança aí do CNPJ, né? Então, mudança de formatação, quantidade de sistemas que mostram hoje CNPJ e tudo mais de comunicação. Hoje a gente integra também com outros sistemas de mercado, tudo que vão ter que mudar realmente esse processo já de integração com relação a essa mudança, que hoje aqui com a gente, beleza, a gente acaba mudando e acaba sendo nossa responsabilidade já estar fazendo essa alteração. Não precisa realmente ter mais uma preocupação dentro das várias que eles já vão precisar ter realmente já com o próprio processo de reforma tributária, né? E aí todo o processo, né, de trazer isso para a ponta do lápis, né? Algo que vem aí com as comercializadoras, muito com a abertura do mercado livre de energia, e um produto que está muito comum com esse processo de abertura, né, é o produto aí de economia garantida, né? Desconto garantido, vamos dizer assim. Então, para eu trazer esse consumidor que está lá do mercado cativo para o mercado livre, eu garanto, né, os 20% de economia, né? Só que comentaram aí, crédito, né? É um tipo de consumidor que hoje eu faço a simulação do cativo, migro ele para o mercado livre de energia, né? Onde eu estou vendo ali PIS, COFINS, ICMS, mas eu não estava vendo realmente, porque agora ele pode estar acreditando isso. Esses 20% está embutido dentro da minuta contratual hoje, atualmente? Não está, né? Então são pontos também de discussão, onde a gente vai estar ali também traduzindo essas informações para dentro do sistema, trazendo para a ponta do lápis realmente essas informações para que o comercializador, né, tome uma melhor decisão e consiga estar configurando esse motor de cálculo ali referente a todas essas alterações de mercado, né? Então o mercado vem mudando bastante, né? Comentaram aí várias alterações, então alteração do CNPJ, né? Então acaba impactando o sistema, creditamento, né? Então não acumular atividade agora, né? Então com relação a esse processo, e sem falar realmente ali do entrada do CBS-BS, que vai mudando aí de ano em ano. Então, a gente não está falando aí de um planejamento de alteração do sistema só de ano que vem. Fez uma virada e foi. Exatamente. A gente está falando aí, vamos supor aqui na área de tecnologia muito bem, falando bastante roadmap, né? Que é o nosso planejamento. Está no meu roadmap até 2032, né? Então, é algo que vai ser comum. Então, traduzindo, né, o que vai estar tendo de mudanças no mercado para o sistema, né? E isso vai estar em todos os times de TI também dessas comercializadoras, traduzindo também para os próprios outros sistemas que eles acabam tendo também, né? Que, querendo ou não, dentro de um processo de digitalização que hoje em dia é muito normal, né? Então, verificar realmente essas alterações de mercado frente aos sistemas que acabam tendo, né? Uma decisão errada de negócio, então, numa prospecção nesse momento, pode impactar os próximos anos.
impacta a taxa de retorno, né? Então, quanto que realmente eu vou ter de retorno? Hoje eu consigo prever, né? Então, eu estou fazendo ali meu estudo, tudo mais, eu acho que vou ter uma margem X, mas a questão realmente tributária é um ponto principal ali que pode ser que eu vá para uma carteira negativa, né? Então, dentro dos meus estudos, né? Então, ter um sistema que apoie já contemple todas essas alterações sem precisar se preocupar com todo esse desenvolvimento, que não vai ser pequeno, né? A gente está falando que CBS, hoje a parte de CMS é estadual, né? Agora a gente está falando que CBS vai ser por cada município também, né? Então vai ter o CBS realmente estadual e cada município referente a esse consumidor, entrando ali realmente dentro dessa conta. Então a conta também, para facilitar e simplificar, ela vai ficar complicada antes, né? Então a gente está aí dentro desse processo realmente para ajudar realmente os comercializadores, né? Então, eles focarem no que é importante para eles e naquilo que realmente é a mudança tecnológica, que não vai ser algo simples, trazer aqui para Paradigma, que é o nosso forte, né? A gente estava falando no começo, falou do economia garantida nesse exemplo, e me trouxe o break-even, a análise do break-even, né? De quando esse cliente faz sentido ou não ir para uma migração, ainda mais com a abertura de mercado que está sendo avaliada para o total, né? Então, esse varejista aumentando, a complexidade também é importante para o sistema, né? Que já tinha um movimento do setor de energia como um todo, entender a digitalização, a tecnologia e expandir isso para mais unidades. Mas, com o advento ainda da reforma tributária, isso ainda é mais importante ainda, esses investimentos. E eu nem trouxe aqui nessa conversa, porque aí daria um dia inteiro, viraria um workshop, e se a gente colocar os impactos na IA também, né? Porque eu imagino entrando todas essas regulações e agora a gente faz toda a análise junto com inteligência artificial junto, fazendo sugestões ou outputs, né? Então fica mais complexo. Que dá para fazer erro. Exatamente. Dá para induzir erro. A tecnologia vem avançando bastante, inteligência artificial é uma, né? Então, até a gente está dentro de um processo, né, de modernização, tudo mais, abertura do mercado. Algo que vem muito é a digitalização, os próprios produtos serem modelados conforme o cliente vem, né? Então, algo que a gente vem trabalhando muito na Paradigma é digitalizar todo o processo isso de venda também. Então, vem a fatura realmente do cliente, já verificar qual que é o melhor produto para esse tipo de cliente. Né? E com a reforma, praticamente impacta 100% nesse tipo de tomada de decisão, que aí entra inteligência artificial, entra modelagem de produto e entra preço, que no final é o final. Né? A gente tem a empresa inteira, então... A gente começou falando, se você está nesse grupo que está avaliando então, todas as mudanças, na verdade a empresa inteira, a comercializadora, a gestora de energia, está olhando para isso, né? Todo mundo vai ser impactado. E eu, na minha área de marketing, na minha especialidade business to business, até imagino que o próprio CRM também vai ter que entrar nessa análise de negócio com essas mudanças, né? Não, muito do que a gente tem feito lá no escritório é, inclusive, esse tipo de trabalho, que você até comentou agora, um workshop, e o workshop não é só para a área jurídica. O workshop é realmente para a empresa inteira, né? E a gente tem tido diversas experiências, tem sido até rico, assim, da perspectiva pessoal, inclusive, né? Tem algumas empresas que a gente vai conversar que eles trazem, inclusive, os estagiários. Então, daí, quando a gente está lá conversando, a gente fala, bom, tem todo um aspecto técnico por trás da reforma, mas tem todo um aspecto social relevante. A gente também explica por que a reforma está mudando o que está mudando, essa migração da forma como a gente tributa hoje, de um tributo muito focado em ICMS, que é um tributo sobre produto, para uma tributação sobre serviço, que é a maior parte da economia brasileira agora. Então a gente explica todo o contexto do porquê que a reforma muda o que muda, para que os estagiários, para o pessoal que está começando, já consiga entender, qual que é o racional por trás disso. Fundamento histórico. Na minha memória, aquela memória de cálculo não, mas vem um pouco a dificuldade também de ter um país com 27 estados, tão complexo para você fazer imposto. A ideia é que a gente saia daqui com essa uniformidade seja independente do estado. A gente é Paradigma dos mais complexos sistemas tributários do mundo. A gente olhou para um IVA muito mais moderno e a gente vai literalmente inverter o jogo para ser um dos mais palatáveis. Óbvio, é Brasil, entes políticos distintos, é um país de dimensões continentais, a gente não está falando da Dinamarca, não está falando da Suíça, a gente está falando de um país gigante com interesses, com objetivos republicanos distintos e, obviamente, uma convivência, mas sem dúvida nenhuma, um dos principais ativos dessa reforma é, óbvio, primeiro a reforma, a gente se mudar para o apartamento em obra, mas primeiro, após complexidade, é uma simplificação, padronização e ter o governo muito do nosso lado para ser também um agente da solução. E não só. E assim como a gente está sendo referência no Pix,
Pois é. também ser referência tributária. Mas isso, o sistema financeiro já é muito bom, tanto que é um assunto que eu tenho visto menos falar nos podcasts ou nos eventos que a gente tem participado, que é o bom e velho, que a gente está falando do split payment, que é a diferença de pagamento. Quando você vai fazer um pagamento de imposto, ele já é bipartido. Um pedaço vai efetivamente para a empresa e o outro vai pelo menos vai ficar num caixa único, para que você não tenha uma estratégia também para você facilitar a arrecadação e evitar a sonegação. No final do dia, ainda acontece bastante no Brasil. Split payment, acho que era uma coisa que é completamente impensável. E quando a gente estava estudando reforma tributária, eu particularmente fiz um estudo de caso e a gente viu com experiências em outros países que o custo de implementação era absolutamente inviável. Só que eles não estavam contando com o Brasil. O Brasil, hoje em dia, a gente já faz um split payment. Toda vez que você passa o cartão, você já tem um pedaço que vai para o lojista, um pedaço que vai para a administradora da bandeira, um pedaço que vai para a adquirência, etc. e tal. Então, a gente tem que reproduzir essa tecnologia agora para o sistema do governo. E a Serpro, que está trabalhando super duro nisso, tende a trazer uma solução que vá ser implementável e vem fazer sentido. Mas voltando para a comercializadora, acho que tem um ponto que é interessante, que a gente está vendo a abertura de novo mercado, e no momento que a gente tem visto que hoje, principalmente também se preparando para a reforma, a gente tem visto, dentro da convivência dos dois sistemas, um novo mercado de soluções de energia para estratégias que empresas estão utilizando de rentabilização de crédito. Então, hoje você vai trazer um histórico muito grande atrás, então a gente está olhando para um novo mercado de comercialização de um lado, obviamente pensando na varejação, mas também a gente tem visto outras soluções de energia dentro desse setor começando a ser pesquisado, utilizado e implementado com mais uma estratégia, mais uma opção, mais um modelo para lidar com essa questão de transição de reforma tributária. Vai ser solução para créditos, por exemplo? Normalmente, o que a gente está vendo são empresas... A gente vai ter lembra que eu te falei de custo, crédito? Uma das coisas que a reforma traz de bonito também, hoje em dia, muitas empresas, elas têm operações que você teoricamente tem direito a crédito, mas você acaba não conseguindo utilizar. Sim. Você fica com um bom e velho crédito de crédito acumulado, ou saldo credor. E aí a gente vê comercialização em mercado, a gente vê reorganização operacional, a gente vê tentativa de regimes especiais ou coisas distintas muito dependentes de interação com o governo. E o que a gente tem visto é que dentro do mercado, como energia, como comercialização é uma atividade e muitas vezes tributada, empresas começando a olhar para este setor também e trazer uma nova atividade dentro delas como um modelo para também utilizar ou conseguir rentabilizar e utilizar esses créditos acumulados na convivência desses dois setores. E aí sim, você precisa mais ainda de tecnologia, porque você traz uma atividade completamente distinta para uma empresa ou para um grupo econômico que vai começar a se acostumar a fazer. Eu acho que eu entendi essa solução. Mas eu convido vocês a voltar aqui daqui a um ano para a gente contar como foi a implementação, porque aí também muita coisa vai passar, muita coisa vai rolar nesses próximos meses. Vocês vão trabalhar bastante, eu tô vendo. Pois é. Como advogados, vão ter bastantes horas faturadas. E você vai ter muito projeto para colocar no ar, né, William? Exatamente. Então, a gente vai ter um grande projeto aí, né? Então, não vai ser só de um ano, vai ser próximos anos aí com relação à parte da reforma, né? A gente conversou aqui um pouco, né? Mas algo que a gente vem fazendo muito com os nossos clientes aqui, a gente chama de Paradigma Day, que é ir no cliente, chamar o cliente para ir realmente no detalhe dele e conversar o cenário dele, né? A gente comentou de autoprodução, comercializadora, geradora, cada um é um cenário completamente diferente e, querendo ou não, a gente com uma empresa, né, já de 2 décadas já no mercado de energia e com vários tipos de clientes diferentes, cada um acaba trabalhando de uma maneira um pouco diferente, né? Então, a gente, querendo ou não, acaba indo no cliente e aí indo mais um detalhe, né? Então, como que vai ser? Como que a gente está planejando fazer essas alterações, né? Então, dentro dos nossos clientes, a gente acaba fazendo. Claro que daí, se quiser vir outra empresa também, a gente fica à vontade, né, para conversar.
E vai estar na descrição do episódio também, vou deixar o link de vocês, o link do LinkedIn, tá bom? Se quiserem entrar em contato. E queria agradecer a participação de vocês aqui hoje, eu aprendi um monte. E agradecer a presença de vocês e deixar, você ficou até aqui, dá um curtir e compartilha para essa pessoa, seu amigo, seu colega que está precisando se atualizar sobre essa temática, que tem muita coisa acontecendo no setor de energia também. Não vai ser só curtailment o próximo ano. A gente vai falar muito também de reforma tributária. Obrigada e até. Muito obrigado, pessoal. Obrigado.